Game of Thrones foi uma das séries mais populares da última década, elevando o nível das batalhas e aprofundando cada vez mais a história com a medida que as temporadas foram evoluindo, até que finalmente chegou ao seu não tão grande final, que desagradou todo fã possível da série. Para você ter noção, a penúltima temporada foi lançada em 2017 e eles tiveram um ano para lançar o que todo mundo esperava ser o marco mais foda da história da TV. A série começou em 2011 e todo ano lançava uma temporada. E em 2018, quando deveria ser lançada, a temporada foi adiada e só fez gerar mais expectativas, teorias e até ansiedade, muita ansiedade para ser sincero. Com o anúncio feito do lançamento e a estreia ocorrendo em 2019, todo mundo estava vidrado e acompanhando a série, que tem um ponto positivo. Ela tem seu próprio ritmo. Temos aqui 2 episódios com a marcha para a guerra, basicamente nossos protagonistas e até alguns antagonistas lutando juntos e se preparando juntos para vencer o Rei da Noite e seu temido exército de mortos. Sem contar que por fora também temos o Jogo dos Tronos, de fato o nome da série, que é entre Cersei, Daenerys e todo o pessoal envolvido. Porém, a prioridade aqui é a guerra contra os mortos. Então, o primeiro e o segundo episódio da 8ª temporada eu deixarei da maneira que ocorreu, porque foram episódios que deram destaque para a marcha para a guerra total, que iria se iniciar a qualquer momento com a chegada do Rei da Noite. Então teve gente aproveitando para fazer aquilo, isso mesmo, aquilo que se eu falar aqui o YouTube pode derrubar o vídeo, então vamos chamar de brincadeira gostosa. Então, chegamos no episódio 3, a guerra total contra o Rei da Noite, e aqui vai minhas sinceras alterações na guerra, e já vou logo dizendo que eu não gostei. Jon Snow inútil, primeiro, né? Jon Snow inútil, ele ficou no dragão sem fazer nada. Segundo, velho, eu entendi que o Rei da Noite e a luta seria mais poética de noite, até porque é o Rei da Noite. Mas não é só porque tá de noite que o espectador não possa ver nada. A gente tem grandes exemplos aí de filmes de 20 anos atrás, como Troia, por exemplo, onde ocorre uma batalha épica durante a noite e a direção faz com que você veja e entenda tudo que está rolando ali. Você vê lá a batalha tá de noite, mas você sabe o que está acontecendo. Número 3, Bran inútil. O cara tem poderes e estava lá parado o tempo todo fazendo absolutamente nada, só raiva mesmo a quem assistia. Por mais que eu goste muito de Arya, e aqui vai a número 4, a morte do Rei da Noite foi muito escrota, véio, foi muito fraca. A gente teve lá, beleza, Arya, uma ótima personagem, mas assim, não teve luta, não teve duelo. Os vagantes brancos também foram totalmente ignorados ali. E morreu, pronto, acabou e enfim. Eu vou parar de reclamar e vou agora melhorar o final de Game of Thrones. O episódio começa à noite, como esperado. Bran, utilizando corvos, consegue ver que o Rei da Noite está perto de Winterfell com seu exército e logo em seguida o Rei da Noite, usando o dragão, queima e mata os corvos. Automaticamente Bran sinaliza para Sansa e seus irmãos e o clima de batalha finalmente chega. Todo mundo em clima de alerta e todos em sua posição. Jon olha para Fantasma, que já está ferido de outras batalhas, mas infelizmente não só ele, mas a humanidade também irá precisar do lobo. Jon então olha para seus companheiros de longa data preocupado, porém aliviado de estar com seus amigos e irmãos de guerra, Tormund, Sam, Ed, entre outros da Guarda da Noite. Então, como um dos melhores espadachins da série, vai junto com Ser Jorah Mormont para a linha de frente do lado de fora de Winterfell, enquanto Tyrion, que por ser o principal estrategista, fica na beirada de Winterfell, sendo um dos principais líderes, organizando os homens e bolando as estratégias de batalha com Verme Cinza, líder dos Imaculados. Enquanto isso, temos nossa rainha Daenerys Targaryen em cima do dragão, vendo e esperando a aparição da maior ameaça, que é o Rei da Noite, junto com Viserys, o dragão que ele havia matado na temporada anterior. Bran, que em vez de inútil, dessa vez ele vai usar o poder dele para controlar o outro dragão, Rhaegar, para dar mais vantagem e apoiar com seus poderes. E aqui temos boas cenas de Jaime Lannister, Brienne, Arya, Perdigueiro,
Sir Davos e outros se olhando com medo, com coragem, mas todos juntos prontos para a maior batalha da história desse universo de gelo e fogo. Todos vendo de longe, soldados do lado de fora de Winterfell, Imaculados, Dothrax, o povo livre. Bran fica no mesmo local protegido por Theon e outros soldados, assim como no material original, porém Bran está controlando um dos dragões enquanto Daenerys está montada no outro, espreitando. Porque a qualquer momento o Rei da Noite pode aparecer montado no dragão Viserys. Então, da noite começam a surgir os primeiros olhos azuis. Montados em cavalos mortos, temos a aparição dos vagantes brancos, que são os pilares do exército do Rei da Noite. Logo após aparecerem os vagantes, o exército de mortos surge, correndo desenfreadamente, passando pelos vagantes, vemos gigantes, ursos, lobos, uma grande massa intensa, enorme e a olho nu infinita. Daenerys controla Drogo e queima boa parte do exército dos mortos. Já após a rainha aparecer com o dragão e queimar tantos mortos, o exército se encoraja. Tyrion manda a cavalaria dos Dothrax, mas antes disso a feiticeira Melisandre, como no original, acende todas as espadas Dothrax, encorajando ainda mais os homens, que com seus cavalos vão para cima e começam a lutar, ganhar, perder. E aqui temos uma boa cena de ação, mostrando as habilidades e como os Dothrax são fodas, e como eles são ainda mais fodas lutando montados nos cavalos. E aí então, como no original, os Dothrax começam a morrer e Verme Cinza ordena que eles recuem. E eles fazem isso, uma parte deles consegue recuar e voltar, enquanto agora o destaque vai para Verme Cinza e os Imaculados, que fecham o fronte, lutando de maneira muito bem organizada, aguentando uma horda com muitos mortos de maneira diversificada. Jon observa com atenção junto com seus companheiros e começa a bolar o tipo de estratégia que ele é bom. Na verdade, ele é mestre em bolar esses planos, que são os planos suicidas. Mesmo os guerreiros lutando bem começam a morrer e Jon sabe que a única chance deles é derrotar os vagantes ou o Rei da Noite. A luta continua e finalmente o Rei da Noite aparece com o dragão e aqui temos uma luta foda de dragões. Daenerys montada em Drogo, Bran controlando Rhaego e o Rei da Noite com algumas lanças e montado em Viserys. Aqui temos uns 20 minutos dessa luta foda, efeitos especiais fodas, dessa luta fogo azul contra fogo amarelo. O Rei da Noite joga dardos em que os dragões conseguem desviar. Os Imaculados e os exércitos nortenhos e aliados continuam lutando bravamente enquanto isso. Jon observa, fala que vai ter uma abertura em que eles vão avançar com os cavalos, fala com os arqueiros para prepararem suas flechas para o mais longe que conseguirem e esperem. Tyrion fala que Jon vai fazer uma estupidez e ele responde que sim, mas mesmo assim os homens confiam nele, então ele deixa eles montados a cavalo, montando seu esquadrão suicida com Brienne, Perdigueiro, Tormund, Sir Jorah Mormont, Jaime Lannister, Beric Dondarrion e Eddie. Os vagantes brancos começam a entrar na batalha, ficando apenas 5 por trás do grande exército de mortos, que mesmo com tantas baixas parece não ter fim. Jon fala que já tinha conversado com Bran para ele tentar queimar um perímetro aberto para que eles consigam chegar menos a algum vagante, mas a luta nos céus entre os dragões continuam. Drogo e Rhaego estão feridos, então tanto eles quanto Viserys estão feridos, mas a diferença é que Viserys já está morto e só consegue ser morto com aço valeriano ou vidro de dragão. Após muita luta, o Rei da Noite consegue acertar um dardo em Rhaegar, que o fazendo cair do céu no exército dos mortos. Antes que Rhaegar morra, Bran consegue fazer ele voar uma última vez e queimar um perímetro que Jon estava esperando. E ainda faz ele derrubar e queimar a quantidade de mortos possíveis. E aqui o dragão morre, mas fazendo um sacrifício digno e conseguindo abrir o perímetro para o esquadrão de Jon seguir. Jon então ordena para que os arqueiros atirem flechas também, focando numa linha reta. Após isso, Verme Cinza lidera os Imaculados em lutar num movimento de pinça e abrir o caminho junto com os Dothrax também. Eles conseguem
segurar os mortos momentaneamente. Então Jon sai com seu esquadrão cavalgando rapidamente para chegar nos vagantes brancos que estão no fim do perímetro. Em paralelo a isso, Daenerys, enfurecida e chorando porque perdeu outro filho, segue lutando com Drogo contra o Rei da Noite. E os dragões ficam entrelaçados, o Rei da Noite prepara outra lança para jogar. Daenerys puxa uma espada e pula em Viserys tentando golpear ele. O Rei da Noite também consegue desviar. Ela então enfia no corpo de Viserys, que começa a morrer, e os dragões começam a cair. O Rei da Noite consegue ferir Daenerys gravemente. Drogo então cospe fogo e derruba o Rei da Noite. Consegue se soltar e pegar Daenerys, que consegue montar nele mesmo ferida. Drogo também está ferido. Ser Jorah Mormont vê que eles caíram e que Daenerys está sozinha e corre para ajudá-la. Jon, mesmo hesitando, mantém o plano. Jaime vê que o dragão está sendo protegido e está revivendo, e ele desce do cavalo, consegue derrotar os 3 mortos e enfia a espada em Rhaegar, que é o outro dragão que havia sido morto anteriormente, impedindo que ele seja revivido. O esquadrão de Jon segue cavalgando e os mortos começam a ir para cima deles. Quando Jon e seu esquadrão chegam perto dos vagantes brancos, os vagantes brancos jogam suas lanças e matam os cavalos, derrubando nossos heróis. Os mortos estão chegando, mas eles continuam correndo. Beric Dondarrion incendeia sua espada, fala que vai ganhar tempo contra os mortos. Então aqui começa uma luta absurda, cada um contra um vagante, cada um com seu estilo de luta. Os vagantes são oponentes brutais e habilidosos, mas aqui temos nosso esquadrão com Jon, Brienne, Perdigueiro, Tormund e Eddie, cada um contra um vagante. Enquanto isso, mostra Beric e Dondarrion tendo uma luta muito bem coreografada. Os vagantes conseguem ferir gravemente nossos heróis, mas cada um consegue derrotar seu vagante branco. Até que surge mais 2. Um mata Ed e Jon, mesmo ferido, consegue lutar e derrotar ele. Mas Jon é ferido e derrubado por outro vagante. Quando o vagante ia matar Jon, surge Jaime Lannister e salva Jon, matando o vagante. Beric Dondarrion também se aproxima. Fala que ainda tem mais vagantes vivos, mas eles não vão conseguir fazer nada dali. Parte do exército de mortos está se aproximando e indo em direção ao esquadrão de Jon. Como eles não têm chance de fugir, não tem chance de lutar, eles decidem fugir mais a norte para tentar alguma outra estratégia, dando a volta no exército, mas a prioridade do momento é sobreviver. Beric Dondarrion mostra que não vai conseguir porque está muito ferido e vai ganhar tempo uma última vez. Eles mesmos feridos começam a correr e os mortos vão para cima. E aqui Beric faz uma oração para o Senhor da Luz. Os mortos começam a atacar ele e ele se incinera, leva vários mortos com ele. E aqui a gente vê uma primeira baixa no exército do Rei da Noite de fato. Além do fogo do dragão, de Rhaegar, de Drogo, aqui eles conseguiram matar 7 vagantes brancos na verdade. E aqui grande parte do exército foi derrotado. Daenerys acorda na neve, Drogo usa suas chamas e começa a queimar mortos que estão se aproximando. O Rei da Noite, que havia caído perto dali, pega sua lança. A intenção dele é matar Drogo. Daenerys manda ele voar e Drogo voa. E a lança que o Rei da Noite jogou não pega nele. Ser Jorah chega e os mortos começam a atacar ele e Daenerys. Eles lutam juntos e Ser Jorah acaba morrendo, protegendo sua rainha, como no material original. Quando Daenerys seria morta, os Dothrakis restantes chegam e começam a lutar por sua rainha ferida. Colocam ela em um cavalo e ela consegue retornar para Winterfell. Após muita morte e sangue, e após Daenerys retornar, Verme Cinza segue lutando e ordena para que os homens recuem. Tyrion coloca Daenerys na cripta da família Stark junto com Sansa e outras mulheres e pessoas que não podiam lutar. E depois disso volta para liderar. Tyrion olha o Rei da Noite de longe. Os vagantes brancos restantes se juntam a ele. Verme Cinza ordena que os homens recuem. Fecha a trincheira com a madeira
E Melisandre faz uma oração ao Senhor da Luz e consegue acender as chamas e manter os mortos do lado de fora. Já se passaram horas desde o começo da luta e Winterfell ainda não foi invadida. Tyrion, mesmo com medo, olhava e analisava. Eles tinham uma chance. O fogo mata os mortos, que por mais que sejam ainda mais numerosos, muitos foram derrotados. Winterfell ainda não foi invadida. Existia a trincheira da madeira pegando fogo. Só restava o Rei da Noite e 3 vagantes. Se eles fossem derrotados, a guerra terminava. Mas eles estavam no meio do exército e Drogo havia voado para longe e Rhaegar havia sido morto. Todos os homens sobreviventes voltaram para dentro de Winterfell, grande parte feridos. Os arqueiros estavam preparados e estavam aguardando uma ordem de Tyrion. Arya conversava com Tyrion, estava tentando bolar um plano para chegar até o Rei da Noite, mas não tinha como. Não existia abertura. Agora a estratégia era ajudar os feridos e aguardar para ver o que o Rei da Noite iria fazer. Como sempre, sem dizer nada, o Rei da Noite começou a andar para frente do exército e se posicionaram os gigantes restantes do seu exército, 4 no total, começaram a atirar corpos, atingindo os arqueiros, e os corpos atirados que atravessaram o muro começaram a surpreender e a matar alguns soldados feridos. Tyrion imediatamente pediu para os arqueiros atirarem, mas como já vimos várias vezes em Game of Thrones, apenas uma flecha não é o bastante para derrotar um gigante. Então, após várias flechas, conseguiram derrotar os gigantes, e Arya, com sua rapidez e habilidade, foi crucial na derrota dos corpos que estavam dentro de Winterfell, mas mesmo assim foi o suficiente para os nossos protagonistas terem tido grandes baixas. Enquanto isso, com o conhecimento adquirido, Sam estava tentando manter Daenerys viva dentro da cripta, pois ela estava com ferimentos graves. Assim como no original, os mortos começaram a se sacrificar, se empilhando nas chamas e abrindo passagem pela trincheira para o restante do exército. E aqui temos outro gigante aparecendo, ajudando a quebrar os portões, e temos a verdadeira chacina, todo mundo lutando. O Rei da Noite levanta os braços e todos os guerreiros nortenhos, dothraques e imaculados que tinham sido mortos na batalha ressuscitam e vão para cima dos sobreviventes. E aqui temos muitas mortes, temos a Lysa Mormont matando o gigante e morrendo como no original. Temos várias mortes e destaque para todos os personagens lutando, matando, morrendo. E o Rei da Noite passa com 3 vagantes restantes que quem tentava chegar perto do Rei da Noite era automaticamente morto pelos 3 vagantes restantes. E, como já foi dito e como já foi visto, os vagantes, além de serem fortes, são muito habilidosos. Enquanto isso, a luta segue ocorrendo. Os mortos da cripta também ressuscitam e começam a batalha. Daenerys, mesmo ferida, começam a matar alguns. Sam consegue salvar algumas pessoas, mas muitos morrem. Para garantir, Sam usa a adaga de vidro de dragão em todos para que não voltem de novo. Ele volta a tratar Daenerys e a luta continua em Winterfell. O Rei da Noite segue em busca de Bran e a luta continua. Os mortos seguem com vantagem. Arya consegue derrotar vários, mas são muitos. Ela tem que fugir e usar sua esperteza dentro do castelo. Tyrion segue lutando com seu machado. Os mortos não param de entrar. E após vários núcleos e várias lutas, Jon chega montado em Drogo, queimando grande parte do exército de mortos fora e dentro de Winterfell. Após ele descer junto com Tormund e os outros, se juntam à batalha e Jon corre com Tormund atrás do Rei da Noite e os vagantes numa cena bem similar ao que ocorre no final da Batalha dos Bastardos, que Jon segue com Tormund e o gigante em busca de Ramsay. E aqui temos Perdigueiro. Perdigueiro consegue localizar a Arya e salva ela, que logo em seguida corre atrás do Rei da Noite. Os 3 vagantes então começam uma batalha brutal contra Tormund e Jon. Arya chega e consegue matar um. Tormund, Arya e Jon seguem na luta contra os outros 2 vagantes quando o Rei da Noite chega e temos mortos tentando atacar Theon com seus homens derrotando e que nem no material original, e no final só resta Theon, que vai à luta contra o Rei da Noite,
tem uma boa luta, mas ele morre e encontra sua redenção. Logo em seguida, Jon chega e começa uma batalha brutal. Jon Snow versus o Rei da Noite. E aqui temos uma luta brutal e muito bem coreografada, com vários minutos de luta. A gente vê de fato o auge de Jon, mesmo ferido, o Rei da Noite lutando. E aqui a gente de fato tem um duelo foda de protagonista e antagonista, de herói e vilão. E aqui Jon é derrotado. Quando ele iria morrer, Fantasma ataca o Rei da Noite, conseguindo derrubar ele. Mas ele consegue jogar Fantasma para longe. Novamente, volta a lutar com Jon e aqui a cena começa a ficar em câmera lenta, mostrando muitas pessoas morrendo e muitas lutas paralelas contra os mortos. Jon então é derrubado mais uma vez. Quando iria ser morto, Arya chega rapidamente e temos a mesma cena. O Rei da Noite segura ela pelo pescoço, mas ela consegue matar o Rei da Noite e todo o exército dos mortos morrem. A humanidade sobrevive e o episódio termina com o sol nascendo e o grito de tristeza, alívio, alegria, mas todos com o mesmo sentimento. A humanidade perdeu seus melhores, porém venceu a noite e viu o dia nascer. Após isso, Melisandre tira seu colar e morre como na obra original. Esse episódio, intitulado como A Longa Noite, teria mais de 2 horas de duração. Seria uma batalha épica que merecíamos ver. E então, continuando no episódio seguinte, começaria com soldados removendo os corpos dos mortos e queimando. Todo mundo estava sendo cremado até que, de repente, o Winterfell é vítima de um novo ataque. Dessa vez de um exército de mercenários contratados por Cersei. Com o intuito de vencer nossos protagonistas enfraquecidos, aqui começa um verdadeiro massacre. E temos um ótimo episódio de guerra com um sofrimento que parece não ter fim. Temos um ótimo destaque para Fantasma, que mata vários inimigos. Para Arya e Jon lutando juntos, mas o número do exército rival é muito grande e consegue invadir o Winterfell e atear fogo, sequestrar algumas pessoas do local, incluindo a conselheira Missandei. Temos Bronn aparecendo e matando vários soldados imaculados e nortenhos, e aqui temos o que eu considero o principal embate. Perdigueiro versus seu irmão, o Montanha. Uma luta muito bem coreografada de brutamontes e aqui o Perdigueiro se fere gravemente, mas consegue cortar a cabeça do Montanha. Após isso ele começa a morrer, mas antes a Arya consegue segurar sua mão e ele consegue se despedir. Temos uma boa cena, visto que Perdigueiro basicamente a adotou como filha com o passar das temporadas. Temos uma bela cena. A luta continua. Bran consegue usar seu poder para controlar vários corvos e ajudar na batalha. Vários corvos comendo a carne do rosto de soldados, inimigos. Mesmo assim, um exército ainda está em desvantagem, até que eles escutam algo cortando os céus. Drogo voltou para o Winterfell após a batalha e após se recuperar, e automaticamente Bron fala para recuarem. Ele que já presenciou uma batalha lá do Água Negra também sabe que um dragão é muito destrutivo. Então ele vai embora montado a cavalo com outros mercenários e soldados Lannisters e com Missandei, que foi sequestrada. Daenerys sai de onde estava, ainda se recuperando de seus ferimentos, monta no dragão e queima grande parte do exército inimigo, abrindo espaço para os nossos protagonistas contra-atacarem. E aqui seguimos com a excelente cena de ação que resulta na vitória dos nossos protagonistas, porém com muitas perdas. Jon monta no dragão junto a ela e vai em busca dos que foram sequestrados. Eles alcançam, matam todos e conseguem salvar Missandei. Porém, nosso querido mercenário Bron consegue escapar e avisa a rainha de tudo que ocorreu. Depois manda ela ir para aquele canto, vai embora, fala que não vai arriscar mais a vida e ele de fato faz. E antes de ir embora, ele manda uma carta por um corvo para que chegue no norte e quem a lê é Tyrion, revela toda a armada que a rainha ainda tem e que o momento para atacar é agora. Então, após uns dias, eles bolam uma estratégia porque a rainha ainda conta com seu exército e de alguns reinos que a apoiam, como também ainda possui a armada Greyjoy no mar, cheio daquelas armas criadas para matar dragões. Nossos protagonistas conseguem mais uma vez unir forças com a Yara, a irmã de Theon, e o episódio termina e todos vão para a batalha final.
No caminho, Jon revela sua verdadeira identidade, que é o verdadeiro herdeiro do trono, e ele revela isso a Daenerys, porém diz que fez um juramento e não quer ser o rei dos Sete Reinos, pois Daenerys é justa e merece o trono mais do que ninguém. Daenerys revela a todo o seu exército isso. Muitos querem Jon, mas respeitam Daenerys, até porque ela veio com o dragão, salvou Jon várias vezes e lutou ao lado contra o Rei da Noite. E ela lutou a batalha contra Cersei também, enfim, tá ali, ajudou, de fato é a rainha. E Jon intercede também por isso e faz o pedido para que o norte volte a ser um reino independente. E isso Daenerys promete que irá permitir, porque os nortenhos já sofreram demais. No caminho, eles bolam uma estratégia para Drogo ficar fora de combate, porque é perigoso demais, mesmo sendo a maior arma, ainda não é o momento dele aparecer. Aqui então temos Bran mais uma vez controlando corvos, mas numa escala ainda maior para atacar os barcos inimigos. Após isso temos então uma ótima batalha de navios, muito bem coreografada, nível Vikings e Piratas do Caribe, com muita ação. Tyrion usa a mesma estratégia que usou na Batalha da Água Negra, mandando um navio vazio com explosivo, e ainda assim nossos protagonistas vencem a primeira batalha e após isso temos a invasão da cidade e uma última luta dos nortenhos contra o exército Lannister. Os Imaculados e os Dothrakis também entrando na luta e começam a invadir a cidade e Cersei começa a tremer na base. Daenerys monta no dragão e invade a cidade com ele, derrota os inimigos e o império de Cersei cai. Os remanescentes se rendem e aqui temos o final de Euron Greyjoy, que é morto por sua sobrinha, Yara. Temos Cersei tentando fugir pela mesma rota que Tyrion já usou, porém tem a guardas lá que captura ela, seu grande mestre e sua guarda real se rende. Então Cersei é levada para Daenerys, junto com seu grande mestre que é queimado por Drogo. Então temos um ótimo diálogo envolvendo Cersei e Daenerys, que termina com Daenerys assustando ela. Porém diz que a vida de Cersei não vai ser tirada por Drogo ou por ela. Já existe alguém que está ansiosa para fazer isso há bastante tempo. Então Daenerys sai junto com Drogo. Seus soldados também saem. Cersei fica sem entender, pensa em levantar, mas antes disso vê uma menina se aproximando. Olhando de cima a baixo e de baixo a cima, a menina é Arya Stark, que vinha com um sorriso no rosto. E aqui entra aquela trilha sonora foda de Arya, que é a nossa Vingadora, e que de fato representa o nosso ódio na série, que faz com que a gente torça sempre por ela. E aqui adiante da trilha sonora, ela vem andando e falando sua lista, que só faltava um nome ser riscado, que era a da rainha. E terminando a lista, ela fala o nome de Cersei e após isso corta a garganta da vilã, que morre no chão sujo, em meia podridão e miséria que ela sempre repugnava. Mesmo sendo rainha, morreu como qualquer um, e esse foi o fim de Cersei. O episódio termina então com Daenerys sentando no trono. Temos então o episódio final. Aqui teve um salto temporal de 2 meses, mostra Jon Snow sendo coroado Rei do Norte, Daenerys sentando no trono de ferro, Sansa sendo responsável pela casa Tarly, Tyrion continuando como a mão do rei junto com Lord Varys, que também viu que finalmente o reino está seguro e em paz. Yara sendo rainha das Ilhas de Ferro, Bran liderando a destruição da muralha, até porque não existe mais isso de selvagens, Arya viajando para outros continentes para explorar o mundo, Gendry sendo o Lorde da Casa Baratheon e nomeando Sir Davos, o Senhor das Cebolas, como sua mão. Jaime falando que se aposentou e indo embora com Brienne para sua terra. Temos várias cenas boas com vários personagens e aqui no final Jon fala com Sansa para ela cuidar do norte e de Winterfell, porque ele ainda tem algo a fazer. Uma promessa antiga. Ela reluta no começo, mas aceita, até porque ela agiu muito bem como líder nas temporadas anteriores. Então Jon se despede e fala com Tormund sobre sua promessa que tinha feito nas temporadas anteriores. Então eles seguem nesse caminho. Qual é o objetivo? É dar um novo lar para o povo livre. Então Jon, junto com o Fantasma e Tormund, saem pela muralha quebrada. E aqui temos um final parecido, só que com um significado bastante diferente. Temos uma boa cena de Jon e Fantasma.
e eles seguem rumo ao norte, recuperar o lar e achar um novo lar onde vai residir o povo livre. Aqui Jon não vai como um bastardo, mas sim como o rei do norte e um amigo leal que cumpre sua palavra. Temos a cena final, mostrando os últimos Starks, que foi a família central da série. Mostra a Sansa comandando o norte, Bran liderando como o Bran construtor de quem ele recebeu o nome, assim como ele virando mestre, escrevendo documentos e pergaminhos com seu conhecimento do Corvo de Três Olhos. Arya viajando para explorar outro continente onde os mapas terminam, e Jon liderando o povo livre como um rei e não como um bastardo. E essa foi minha versão do final de Game of Thrones. Fica à vontade para você opinar aí nos comentários. Valeu por assistir o vídeo. E perdão pelos erros de dicção. Acabou que ficou mais grande do que eu esperava. E a boca cansou de tanto falar. Mas é isso.